Promotor Paulo Locatelli, coordenador do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente do Ministério Público de Santa Catarina. Promotor, a partir de que momento histórico o Ministério Público passou a ser um defensor da água? Esse momento histórico foi com a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, ela é de 81, e ela criou lá a responsabilidade do chamado poluidor-pagador. Não existia ainda a Lei da Ação Civil Pública, que só foi entrar em vigor em 1985, a Lei 7347, mas já em 81 dava poderes ao Ministério Público, que não era muito atuante ainda como agente, né, como na área civil, era mais focado na área penal, mas ele podia proteger e já processar o poluidor, chamando do poluidor-pagador. Esse foi o grande marco para o Ministério Público. E depois, claro, veio a Lei da Ação Civil Pública, estendendo a todos os interesses difusos e coletivos. Mas o meio ambiente e a água, como um patrimônio natural, já era protegido desde 81. É bem verdade que lá na primeira metade do século passado, já existia o Código de Águas, o Código de Pesca. Mas esses códigos, eles eram focados na prática, de como que o homem poderia utilizar a pesca, poderia utilizar a água. As legislações mais recentes, como a 9433 de 97, é que começaram a mudar esse pensamento e focar na proteção e prevenção e na outorga do uso e não só nessa utilização sem controle. Quer dizer que até o final do século passado, legalmente, a água ainda era prioritariamente um bem de extração, um bem de consumo, um produto, como um minério qualquer. Sempre foi tratado na legislação como um minério qualquer, trabalhando as autorizações, as lavras, as outorgas, as licenças dessa maneira. A grande mudança desse tipo de pensamento, de posição, foi no final do século passado, em 97, com a edição da Lei 9433, que trata tudo sobre recursos hídricos. É a Lei de Política Nacional de Recursos Hídricos. E essa lei, completa agora, ano que vem, 20 anos, ela é emblemática. Ela é muito bem estruturada, criando os comitês de bacias, os fóruns, toda a política de atualização na proteção da água, tanto a nível federal, estadual e municipal, com os planos de bacias. Qual é o grande problema dessa legislação? Embora uma lei muito forte, muito bem montada, é justamente a falta de implantação dessas políticas públicas. Não só a nível nacional, através das agências da ANA, Agência Nacional de Água, como também nos estados. Nós temos hoje os estados do nosso país, Santa Catarina é um exemplo, sem os planos de bacias ainda elaborados. Eu queria entender melhor esse conceito de tratar as bacias hidrográficas. Antes a água era tratada localmente, a utilização dela e a preservação. Agora é um conjunto que se analisa na hora de licenciar uma obra ou alguma coisa assim. Isso que é o plano. A ideia que a lei trouxe foi justamente transformar essa proteção, a classificação dos cursos d'água, depois que ter esses planos de bacias respeitando as regiões hidrográficas. No caso de Santa Catarina, a legislação assim fez a previsão e o próprio Ministério Público recentemente, há uns 4, 5 anos atrás, acompanhou a divisão hidrográfica, criando as promotorias regionais, respeitando essas regiões hidrográficas, de forma que você pudesse atuar no meio ambiente sendo orientado pelas políticas públicas, pelos investimentos, por que tipo de interesse que há naquela região com a utilização daquela água. Muitas vezes uma região ela é rica ou ela tem interesse em produzir rizicultura. A outra numa questão mais de rafting, de turismo, cachoeiras. A outra mais voltada a pequenas centrais hidrelétricas ou as hidrelétricas. Então, quem decide isso deveria ser, pela lei estruturada de política nacional, a própria comunidade, a sociedade, junto com os administradores públicos municipais, por meio dos comitês, dos fóruns que deveriam participar. E o Estado dando toda uma guarida por trás de fazer um estudo mais, vamos dizer assim, técnico, a fim de mostrar quais seriam as maiores virtudes de cada região e a melhor utilização daquele curso d'água. Então, é um trabalho feito por todos os entes, município, Estado e a União. Quais são hoje as maiores ameaças à água? A principal ameaça é a falta de um saneamento adequado e o uso indiscriminado dela. Isso daí acontece a questão da poluição, e do consumo desenfreado, levando algumas regiões. Nós tivemos sempre sendo noticiados em São Paulo, aqui, nas secas, o problema do abastecimento humano. E a lei de Política Nacional dos Recursos Hídricos, ela prevê no seu artigo lá que o foco, a principal utilização da água é a dessedentação humana. Depois a animal e depois a produção energética ou outras voltadas na iniciativa privada. Mas antes de tudo ela tem que garantir que mate a sede da população. E para isso precisa ter um sistema de saneamento
eficiente. Porque saneamento não é só dar a destinação do resíduo, do esgoto, mas sim também garantir um abastecimento com água de qualidade. Então, o foco maior é isso. E os grandes problemas advêm da falta da implantação das políticas públicas, como, por exemplo, a figura da outorga da concessão do uso da água. Ela existe, é bem verdade, em Santa Catarina, mas com uma estrutura acanhada, tímida, que não consegue aferir com certeza, com a precisão que impõe o tema, se aquela empresa realmente pode ter toda essa outorga sendo concedida. Aliado a isso, o uso desenfreado e a não cobrança pelo uso desse recurso natural. Então, hoje nós temos muitas empresas que fazem uso da água, não cuidam muito do seu lançamento de efluente, tratado ou não, mas ainda que cuidasse, ela usa esse recurso sem qualquer tipo de controle e sem pagar ao Estado por esse patrimônio. Quer dizer, hoje as empresas, inclusive as companhias como Casan e as municipais que extraem água, nem sempre elas pagam por essa água que acabam vendendo ao consumidor? Também, isso acontece com as concessionárias, né? Mas eles ainda estão prestando um serviço público que essa água vai ser tratada e cobrada, claro, do consumidor, mas vai atender um fim social público e recebe por esse serviço dessa concessão. Mas o que nos preocupa são atividades da indústria, é claro que geram empregos, geram impostos, mas hoje o uso é desenfreado, né? Há um desequilíbrio entre o que nós temos de recurso hídrico e o que está sendo utilizado sem controle e, claro, muitas vezes essa água entra na empresa, ela é utilizada e esse lançamento de efluente não é tão assim eficaz como deveria ser. E essa água vai ser captada pelas concessionárias, tratada a um custo elevado para nos servir. Então, há necessidade de ter uma participação social, talvez ouvir mais os comitês de bacias, ver realmente o que está acontecendo em cada região hidrográfica, de forma a traçar, né, um planejamento para o futuro para que tenhamos água, né, com boa qualidade. Quem forma esses comitês? Cada região, cada município? Cada região monta os seus comitês pelas regiões hidrográficas, né? A questão da paridade, órgãos não governamentais, ONGs e órgãos governamentais. E o Ministério Público, ele participa como um elo, né, fazendo a ligação entre esse órgão com a questão da iniciativa, né, do trabalho das políticas públicas, né? Porque eles não têm uma força, são órgãos consultivos, deliberativos, mas eles não têm o chamado poder de polícia para autuar, multar, fiscalizar e exigir que a sua vontade seja realmente efetivada. O promotor é que pode entrar e participar com esse trabalho. Como a gente viu, a legislação da água, que vê essa água como um bem difuso para todo mundo, não apenas como um bem, né? É bastante recente. As leis acabam acompanhando também, evoluindo à medida que a sociedade vai se desenvolvendo. Agora, o que a gente vê hoje é que tem municípios, tem áreas urbanas que foram ocupadas numa época em que a lei via esses mananciais, esse curso de água que cortava a cidade de uma forma, e agora a legislação vê de outra, né? Então a gente vê áreas de preservação urbanas, áreas que agora são preservação permanente, seriam, né, já ocupadas. Como é que se vê essa história, a aplicação do Código Florestal? Na verdade, o que a gente sempre escuta esse rio cruza a cidade, né? Esse rio corta a cidade. Na verdade, as cidades se formaram ao redor dos cursos d'água. Isso não é só uma realidade aqui de Santa Catarina, do Brasil, é do mundo, né? Porque é a necessidade de buscar o recurso para a população e também dar uma vazão aos resíduos que são produzidos. Essa era a mentalidade. Então, a gente tem que mudar um pouco isso. O rio esteve ali antes. A legislação que começou a tratar do assunto, o Código Florestal, ele começou com uma medida de APP pequena, de 5, logo foi a 15, e desde no final dos anos 80, ele é de 30 metros no mínimo, essa área de preservação permanente referente à mata ciliar de cursos d'água até 10 metros. É claro que daí aumenta de 50, 100 metros, conforme o tamanho do curso d'água vai aumentando. E essas áreas consolidadas, elas são hoje muito discutidas dentro do Ministério Público e nós criamos enunciados, que servem de padrão para a atuação do promotor de justiça. O que nós chegamos à conclusão é que, sendo reconhecidamente uma área urbana consolidada, que preenche lá os requisitos da lei da Minha Casa Minha Vida, que diz o seguinte: considera-se área urbana consolidada uma área delimitada que tenha malha viária implantada e 2 das 5 infraestruturas básicas mínimas, que é
energia elétrica, abastecimento de água, recolhimento de resíduos, drenagem pluvial e agora não me recordo qual é a outra, mas 2 dessas é suficiente para você, junto com a malha viária, reconhecer a densidade ocupacional. Tem que ter gente ocupando de forma considerável. Tendo esses requisitos, é a área urbana consolidada. Não tendo, vale a regra comum do Código Florestal e tem que respeitar a metragem. Não existe daí direito adquirido frente a isso. O máximo é a época da lei que tinha sido autorizada a obra, que podia ser um pouco menor. Mas uma vez sendo reconhecida como consolidada, o Código Florestal permite que, no mínimo, seja de 15 metros. Então, o mínimo passa a ser 15, mas ele faz uma ressalva muito interessante, que por mais que seja área urbana consolidada, esse estudo, esse diagnóstico, ele tem que apontar as áreas de risco e identificar, ele mesmo chama de as áreas de relevante interesse ambiental. Ou seja, se eu tenho o risco de inundação, de deslizamento, pode ser que não seja só 15, precisa de mais. Se eu tenho ali uma fonte, uma nascente, uma lagoa, algo com uma unidade de conservação de relevante interesse ambiental, ele também tem que ser protegido. Então, essas as variáveis que têm que ser apontadas. E hoje o poder público, principalmente os municípios, já que está falando de ocupação urbana, ele tem que fazer isso. Para isso? Hoje, existe uma ferramenta muito importante, que é o levantamento aerofotogramétrico, que permite a visualização de todas essas áreas no seu computador. Então, nós temos todos os municípios com esse levantamento. O que precisa é alguém que saiba utilizar a ferramenta. E, nos casos complementares, uma ida a campo, um técnico pode apontar. É trabalhoso? Talvez seja. Mas sem ele, não tem como o município fazer um planejamento urbano e crescer de forma sustentável e com conforto para o seu cidadão. Ele precisa fazer esse diagnóstico, reconhecendo as áreas urbanas consolidadas e as áreas de relevante interesse ambiental e de risco. Só assim ele pode liberar uma obra com garantia, com segurança, uma habitação segura, de forma que a pessoa vá construir e no dia seguinte não tenha uma enxurrada que leve àquela edificação. Ele precisa ter esse documento. Mesmo fora dessas áreas de preservação, a ocupação urbana hoje tem que levar em consideração a preservação desses mananciais, desses recursos, inclusive a água. Sem dúvida. Isso também, hoje, essa visão já está se estabelecendo como regra na hora de discutir plano diretor, liberar a construção nas áreas urbanas, assim, ainda falta muita coisa. Deveria ser. Os planos diretores, eles se preocupam com a questão do zoneamento, índices, e muitas vezes o município, ao deferir os alvarás, eles se concentram nesse documento municipal e esquecem de leis federais, como o Código Florestal, que aí sim prevê o que é área de preservação permanente. Na verdade, quando a gente fala de área de preservação permanente, a gente tem um viés só ambiental. Nós pensamos em proteger aquela mata ciliar. Na verdade, o nome deveria ser área de perigo permanente. Essa é a ideia da lei. Ela é uma área de preservação permanente, não porque ela é bonita, também por causa disso. Não porque ela tem uma vegetação exuberante, talvez nem tenha. Na verdade, ela se chama APP porque ela é uma área de risco permanente, de perigo permanente para o cidadão. Porque pode ter inundação, deslizamento. E é esse o viés que o município deveria dar ao deferir ou não, ao dar os alvarás ou não de construção. E o cidadão precisa saber que não deve confundir direito à propriedade com direito de construir. Eu posso ser dono, mas eu talvez não possa construir ali por essas razões, ser APP, ter outro tipo de relevante interesse ambiental. Então, os municípios precisam aprimorar as suas legislações de forma a conviverem de maneira harmoniosa as leis municipais com as leis estaduais e federais. Aí sim nós teríamos um planejamento urbano mais concreto. E quais são as ferramentas ou estratégias que o promotor tem em mãos, assim, desde extrajudiciais até judiciais, para proteger mesmo, para defender os direitos, não o direito da água, defender a água. Sim, na verdade, antes mesmo de a gente exercer o inquérito civil, instaurar o inquérito civil, recomendar, celebrar ajustes de conduta ou até ajuizar a ação civil pública, o promotor ele é um parceiro do administrador público municipal, no sentido de que ele conhece as áreas problemáticas da cidade. Então ele pode, não prestando consulta, que isso é proibido pela lei orgânica, mas ele pode participar de audiências públicas, de reuniões, enfim, e mostrar realmente qual o norte a ser seguido, um auxílio. Evidentemente que o descumprimento de qualquer tipo de legislação, seja através de uma obra que está irregular,
ou de centenas que gerem um problema daí social e urbano maior, ele tem que agir. Ele tem que agir no sentido de evitar, primeiro, que essas construções aconteçam, né? Embora imediatamente o poder de polícia, a fiscalização, seja do município, mas nós conhecemos a realidade dos municípios e ela é pequena ou omissa, né? Então nós temos que fortalecer, exigir, cobrar que isso aconteça. É o primeiro ponto, né? Exigir que o município tenha essa estrutura e haja. Acontecendo essas ações ou não, o Ministério Público depois tem todos esses instrumentos para pactuar, desde uma demolição, que é uma medida mais drástica, ou até mesmo impedir construções, né? Esses diagnósticos, quando celebrados, eles levam ao promotor um raio-x daquela região. E geralmente é colocado o seguinte: olha, essas famílias podem ficar, essas não. Essas nós temos que ver. Então, um ajuste de conduta pode ser celebrado, dando-se um prazo para a remoção dessas famílias, assentamentos em outras regiões e a regularização fundiária daquelas que podem permanecer, inclusive ligando água, luz de quem ali pode permanecer. Então, esse é um trabalho social que é função do promotor de justiça de agir. E os instrumentos nós temos. Okay. O senhor quer colocar mais alguma coisa a respeito desse assunto, a defesa da água? O tema água, ele foi escolhido esse ano, né, entrou na pauta do Ministério Público na área ambiental, justamente por ser um assunto assim, vamos dizer, mais emergente, mais latente. E inclusive nós temos agora de 13 a 15 de abril o evento da Abrampa que vai tratar de água. A Abrampa é a Associação Brasileira dos Promotores dos membros do Ministério Público do Meio Ambiente, e esse curso, esse congresso nacional vai se realizar na capital e tendo como foco justamente o tema água, que é a preocupação do Brasil inteiro. Não é uma preocupação de agora só por causa dessa escassez de água nos grandes centros, especialmente São Paulo, por aí. Isso já vinha sendo estudado há algum tempo, agora ficou mais emergente? Não só a escassez da água, mas também nós convivemos agora com o problema de balneabilidade, com problema de lançamento de efluentes não tratados, de empresas, ou transbordos, né, das estações da Casan, enfim, o problema sempre existiu. E talvez o descuido, né, ou essa omissão de todo o aparato estatal, não só de hoje, mas do longo do tempo, de investir, né, em saneamento, gerou esse caos que a gente presenciou agora de forma mais calamitosa, tanto na falta de abastecimento quanto também na falta de tratamento, que são as duas pontas de um mesmo problema ou de um mesmo bem natural que é a água, e tem que ser tratado. Obrigado por sua participação. Tá às ordens. Tá bom.